Boa noite a todos, boa noite a todas. São 19h30. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu hoje passei uma experiência à parte, né? Eu estava voltando do almoço, né? Tinha ido almoçar com duas colegas de trabalho, estava voltando do almoço. Dali a pouco eu vejo um senhor idoso, emagrecido, que estava caído no chão, uma senhora também idosa ali. Não eram pessoas conhecidas, não eram parentes. Mas ela estava tentando ajudar ele, e eu vi ali uma certa dificuldade, e eu fui lá ajudar. Né? Fui lá ajudar achando que o idoso tinha caído. Né? Eu mesmo já caí no chão, por que o idoso não pode cair no chão, né? E aí, para minha surpresa, ele não tinha caído, ele estava passando mal. Né? Ele pode até ter caído, mas ele não estava simplesmente caído, ele tinha passado mal. Ô, meu irmão, boa noite, paz e bem, mozinho, paz e bem. E aí, sabe, eu me vi diante da situação de tentar entender o que estava vendo com ele, e ele estava muito confuso, muito alterado. E claramente havia alguma coisa de errado com esse homem. E a primeira reação de muitas pessoas é assim: tá bêbado, né? Paz e bem, Diácono, meu amigo, muito obrigado. Primeira reação foi assim: tá bêbado. Mas ele não estava legal e eu resolvi ligar para o SAMU, porque eu senti o cheiro de acetona. Não era cheiro de álcool, era cheiro de acetona. Aquilo tinha cara de uma hipoglicemia. Como eu sou médico, é fácil fazer esse diagnóstico, né? Então liguei para o SAMU, né? E eu quero aqui fazer um elogio público ao SAMU, que atendeu muito bem, numa velocidade adequada. Oi, Marli, boa noite, paz e bem. CR Matos, boa noite, paz e bem. Então ele foi atendido, né? E para vocês verem, porque as pessoas criticam de forma injusta. A gente chamou o SAMU. A pessoa fez perguntas para mim, eu esclareci, disse que era médico, dei a minha opinião. E eu acho que eu esperei uns 15 minutos. Em 15 minutos, chegou uma ambulância com um enfermeiro, um maqueiro e um médico. Né? Logo em seguida chegaram duas unidades rápidas, né? Duas motos com dois enfermeiros. E como eu havia dito que era hipoglicemia, eles trouxeram material para atender a hipoglicemia. Né? Oi, Andréia, querida, beijo, boa noite, paz e bem. Olha que coisa linda. Que coisa boa, a gente vive falando mal dessas coisas, mas a gente foi muito bem atendido. E aqui o importante, ele estava com a glicemia baixa, ele estava com 53 de glicemia, depois que a gente já tinha dado uma garrafinha de Coca-Cola comum para ele. Inclusive eu quero avisar para vocês, atenderam, viram alguém desmaiado, desorientado, meio confuso na rua, dê açúcar. Tá? Mete açúcar na criatura, não tenha nenhuma preocupação em fazer açúcar para essa pessoa. Tá? O açúcar é mais importante para ela do que qualquer outra coisa. A Bernarda disse: se ela for diabética, dê açúcar a si mesmo. Se a pessoa tiver, sei lá, com 200 de glicemia, que é uma glicemia alta, e for para 250, não vai fazer muita diferença. Mas se ela tiver, por exemplo, com 50 e for para 40, ela pode morrer.
Essa pessoa, após essa Coca-Cola que a gente arrumou, estava com 53, ela estava realmente com uma glicemia baixa. Ela poderia ter tido algum problema, né? E eu tenho certeza que se não fosse a gente ter parado ali e ter feito a intervenção e ter chamado o SAMU, talvez essa pessoa tivesse morrido. Porque muitos iam olhar para ele e falar assim, é um bêbado. Né? Mas eu já passei um pouquinho do horário, vamos ler o Evangelho de hoje. Né? E aqui eu quero dizer que dar esse tipo de instrução, fazer esse relato, é também ser um cristão. Porque se você não se preocupa com seu irmão, com a sua irmã, você não pode ser cristão. Oi, Helena, boa noite, paz e bem. Vamos à leitura do Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: Bem-aventurados vós, pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fomes, porque sereis saciados. Bem-aventurado vós agora que chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurados sereis, quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem, e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, porque será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós quando todos vos elogiam. Eram assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Essa parte do Evangelho que nós lemos aqui, o Evangelho de Lucas, é uma parte que é muito manipulada. E ela é manipulada com um objetivo muito claro. Ela normalmente é feita para criticar um tipo de pessoa. É muito gozado porque às vezes você vira e fala assim: ah, não, porque o padre Júlio Lancelotti faz muito sucesso. E aí alguns viram para você e falam assim: ah, não, mas se você agrada ao mundo, você não agrada a Deus. Porque o mundo elogia os falsos profetas. É muito gozado, porque se uma semana depois você elogiar um padre cantor famoso, dizendo que ele faz muito sucesso, as pessoas vão dizer assim, essas mesmas pessoas que criticaram o padre Júlio e disseram que o elogio que o mundo faz é falso profeta, vão virar e dizer: não, mas esse padre é maravilhoso, ele está evangelizando milhões, milhões estão voltando para a igreja por causa desse padre cantor. Ora, isso não faz sentido. É muito gozado como alguns usam essa passagem
para criticar determinadas pessoas, mas não usam para criticar outras. Por quê? Porque é uma questão de ideologia. Isso é uma disputa de ideologia, né? Ou seja, eles construíram na cabeça deles um conjunto de ideias e eles querem curvar o mundo às suas ideias, curvar o evangelho às suas ideias, né? E aqui eu quero deixar muito claro que eu tenho uma ideologia, você tem uma ideologia. Todos temos uma ideologia. Por quê? Porque é impossível você viver no mundo sem um conjunto de ideias onde você baseia a sua percepção de você mesmo e do mundo à sua volta, né? Então, por exemplo, se você vê uma lua crescente numa bandeira, você não, e essa lua estiver pintada de vermelho, você vai olhar e falar assim, é uma lua crescente pintada de vermelho. Mas se você viver num país árabe, você sabe que aquele é o crescente vermelho. Ali tem uma unidade de saúde. Se você é do mundo ocidental e ver uma cruz vermelha numa bandeira, você sabe que ali é uma unidade de saúde. Ou seja, a forma como você percebe o mundo depende do seu conjunto de ideias. Então, todos temos uma ideologia. O problema é se a sua ideologia é contra ou a favor da palavra de Deus. Se ela segue a palavra de Deus ou se ela não segue a palavra de Deus. É isso que a gente tem que pensar e entender. E aqui a gente tem um problema. Porque as pessoas leem isso aqui e começam a ficar cheia de dúvidas. E como isso é incômodo, eles começam a dar um jeitinho. Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Né? A Lena está falando boa noite, paz e bem. Obrigado, Lena. E aí, imediatamente, vai ter alguém que vai falar assim, não é que Deus esteja falando contra os ricos. Não. Não tem problema você ser rico, desde que ajude as pessoas. Oi, Gracinha, boa noite, paz e bem. Né? Tem uns, inclusive, que chegam ao cúmulo da disfarçatez, ao cúmulo da cara de pau. Não, porque o empresário ajuda muito os pobres. O empresário paga o salário dos pobres. Eu só não falo palavrão porque eu sou um homem educado. Mas quando eu ouço isso, eu fico prostituído da minha existência. Primeiro, porque se ele está pagando um salário, essa pessoa não é pobre. Essa pessoa não é pobre. Muito menos pobre no sentido do evangelho. Muito menos. Se essa pessoa está pagando um salário para alguém e ele acha que essa pessoa é pobre, isso mostra como esse que está pagando o salário é iníquo, é injusto, é perverso. Porque é ele que está pagando o salário. E se ele está pagando o salário e deixando o seu irmão na pobreza, ele está sendo injusto. Ele está sendo egoísta. Ele está sendo ganancioso. Por quê? Porque ele deveria pagar mais ao seu irmão, posto que ele mesmo disse que é pobre. Mas o evangelho é claro.
Bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Jesus não tem papa na língua, ele deixou muito claro, vosso é o reino de Deus. E ele está falando para um povo, sejam os judeus, sejam os helênicos, os gregos, aquele grupo ali, que acreditava que a riqueza era a manifestação da graça do Senhor. Não é, Bernardo? Mas isso não faz sentido. Claro que faz. Você não se lembra no Evangelho de Mateus? Ah, como é difícil um rico entrar no reino de Deus. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Se você pegar a Didaquê, que foi o primeiro catecismo da Igreja Católica, escrito ainda pelos apóstolos, ou pelos discípulos dos apóstolos, está escrito textualmente: não negais o auxílio ao irmão necessitado, se não pode partilhar com ele os bens que passam, como eles poderão partilhar com você os bens que não passam. Entendem isso? Claramente, o Evangelho nos afirma que são os irmãos pobres, os irmãos necessitados, os irmãos frágeis, as pessoas em geral, as pessoas desamparadas. E não se engane. Eu falei hoje de um homem branco velho desamparado. Os homens pretos são mais ainda. As mulheres mais, e as mulheres pretas ainda mais. E não se enganem. Um irmão, uma irmã trans, vocês não têm ideia do desamparo dessas pessoas. E delas é o reino dos céus. Oi, Alexandre Barbosa de Cristo, delas é o reino dos céus. Se você não se aproxima dos pobres, dos necessitados, dos desamparados, dos marginalizados, das pessoas excluídas, você se afasta do reino dos céus. Agora, dia 7 de setembro, o Père Giorgio Frassati foi canonizado, se tornou santo. E uma frase tão bonita dele: todos os dias sou visitado por Jesus no Santíssimo Sacramento. E eu retribuo a visita indo ao encontro dos irmãos pobres. Notam? Isso não é ideologia. Isso é o mais puro ensinamento cristão. Essa palavra do próprio Senhor que nos ensina que é dos pobres que é o reino de Deus. E ele vai adiante. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. E aqui, meu irmão, minha irmã, não permitam que esse versículo seja usado como forma de calar o irmão, a irmã que precisa de um bem. Ah, você está passando fome, mas quando chegar lá no céu você vai ter toda a comida que você quer. Aceita, resiste, não peca não se esforça, não maldiz Deus, não se torna violento, porque você vai ser saciado, você vai ser saciada. Ai, Virgem Santíssima, Mãe de Misericórdia. Não é isso. Não é isso. Sabe, isso só faria sentido. Oi, André. Boa noite, paz e bem. Isso só faria sentido se Jesus não tivesse falado de profetas.
Talvez, se ele não tivesse falado de profetas, você talvez até pudesse fazer essa leitura, mas mesmo nessa situação, essa leitura está errada. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Não é um chamado a uma postura passiva diante do seu sofrimento. Não. É um chamado ativo para você que não sofre e que pode acudir a quem sofre. Você que tem em excesso e que pode acudir àquele que tem em falta. E aqui, pessoal, eu estou falando de excesso mesmo. Não é você que tem uma merreca guardada no banco, né, que tem, sei lá, eu tenho 5 pessoas em casa, eu tenho 8 pães. Não estou falando disso. Se bem que padres da igreja falavam isso. A roupa que sobra no seu armário pertence ao nu. A comida que você tem em excesso na sua despensa, você roubou do faminto. Ou seja, os padres da igreja, os primeiros grandes teólogos da igreja seguidora de Jesus, da igreja cristã, eles falavam claramente, né? Claramente que era seu dever saciar os famintos. Opa, peraí. André, eu agora terei 3 filhos. Andréia, grávida de novo. Louvado seja Deus, meus parabéns, Torre, meus parabéns, Andréia, que maravilha de notícia. Pessoal, vamos rezar por esse casal, vamos rezar por essa família, vamos rezar por essa criança que está vindo aí, né? Muito bom saber disso. Meus parabéns, Torre, meus parabéns, Andréia. Dá um beijo na Andréia por mim, tá? Só colocando católicos no mundo. Isso mesmo. Continua assim. Ou seja, nós devemos, nós que temos a mais, temos compromisso com aqueles que têm a menos. E nós devemos saciar essas pessoas. Já que eu falei de Per Giorgio Frassati, né, o Pedro Jorge Frassati, se você quiser traduzir o nome dele, ele também tem uma frase sobre isso. Sabiam disso? A caridade não é suficiente. É necessário justiça social. Não adianta reclamar comigo, reclama com o santo. A caridade é importante? É. E eu digo a vocês, se vocês puderem, façam caridade. A menor caridade que você fizer para alguém pode fazer diferença. Às vezes você dá R$2 para uma pessoa na rua, pode fazer diferença. Eu falo muito isso. E eu faço muito isso. Agora, se você puder fazer mais, faça mais. Bernardo, esse mês eu não posso, então não faz. Mas toda a caridade que você fizer é importante. Agora, nós temos que buscar um mundo mais justo. Um mundo mais cuidadoso com as pessoas. Nós não podemos permitir que o mundo seja injusto. Ah, Bernardo, mas como nós vamos fazer isso? Boa pergunta, que não tem uma resposta fácil. Provavelmente, em cada lugar nós temos uma solução diferente. O que não dá é para a gente dizer que não tem solução ou dizer, continua sofrendo que depois você vai ficar bem. Não. Não. Isso está errado. E assim,
é a pura verdade. E nós podemos continuar aqui, né? Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Sabe, pessoal, às vezes a gente não entende isso. Eu, por exemplo, poderia dizer, no dia que eu tive o derrame eu estava muito abalado, mas como eu tive acesso ao remédio, logo depois eu sorri. Mas é muito mais profundo que isso. A bem-aventurança é diferente do mandamento. Quando o povo de Deus eram jovens na fé, eram crianças, eles receberam mandamentos. Você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, é isso que você vai ter que fazer. Na plenitude dos tempos, quando Jesus veio ao mundo, não há mais necessidade de mandamento. Agora nós temos formas de viver. Ações que nós devemos fazer. Não é um mandamento, é dizer assim, que bom que você fez isso. Ou seja, é uma forma de viver, é uma forma de se comportar. E aqui é óbvio que Jesus não quer uma felicidade hipócrita. Eu estou muito ruim. Doutor Bruno Barros. Bruno, é você? Boa noite, paz e bem. Sabe, Jesus não quer uma coisa hipócrita. Morreu meu pai, minha mãe, meus irmãos. Mas eu estou feliz. Que bom te ver aqui, Bruno. Paz e bem. Eu estou feliz, eu estou alegre. Né? Tô ótimo. Que nem eu ouço de vez em quando no velório, né? Alguém fala assim, não pode chorar não, você é cristão. Você não pode chorar. Não é isso que o Senhor te ensina. Não. O próprio Deus chorou. Jesus chorou quando perdeu seu amigo Lázaro. Paulo nos ensina que a morte do ente querido nos enche de horror, mas a nossa tristeza não é que nem aqueles que não têm esperança. Não tenham dúvida que os apóstolos choraram frente à miséria, à desgraça, frente à injustiça, não tenho dúvidas. Eu não tenho dúvida que lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, quando a comunidade vira para os apóstolos e fala assim, as viúvas dos gregos estão recebendo menos do que as viúvas dos judeus. Tenho certeza que o coração deles ficou triste. Claro. Ué, Bernardo, mas por que havereis de rir? Claro. Para pensar. Se você construir um mundo melhor, se você valorizar as pessoas, se você respeitar a dignidade da pessoa, porque ela é uma pessoa, se você defender a vida dessa pessoa, porque ela é uma pessoa, se você cuidar, acolher e respeitar de uma pessoa, porque ela é uma pessoa, ela haverá de rir. Sabe, talvez você e eu não vejamos isso. Talvez nós não vejamos um mundo de justiça e de paz. Até porque a paz é fruto da justiça. Mas esse mundo haverá de ocorrer. E é isso que é o nosso compromisso. Agora, não se engane. Não se engane. Se você busca a paz, a justiça, a misericórdia, o cuidado, a inclusão, se você busca que todos vivam bem, vai ter gente que vai te odiar. Vai ter gente que vai falar mal de você. Vai ter gente que vai querer te destruir. Vai. Não. Jesus nunca disse que o seu mundo ia ser lindo, maravilhoso, cor-de-rosa. Tudo bom,
Eu acredito em Jesus, a minha vida vai ser maravilhosa. Não, não disse isso. Pelo contrário, ele lhe avisou: eis que vos envio como ovelha para o meio de lobos. Sim, no futuro serão 3 contra 2, 2 contra 3, os inimigos dos homens serão os próprios homens. Por quê? Porque as bem-aventuranças são o lugar da profecia. E os profetas, eles denunciam que está errado e anunciam o reino de Deus. O reino de Deus e a sua justiça. E ao anunciar ao mundo o reino de Deus e a sua justiça, você incomoda aqueles que não querem isso. A presença do justo incomoda o ímpio, diz o Salmo. Quando você denuncia os erros do mundo, aqueles que participam dos erros, aqueles que se beneficiam dos erros, se revoltarão contra você. É fato. E é por isso que Jesus diz: alegre-se, porque nesse dia você terá uma recompensa no céu. Eu te receberei com muita alegria. Eu testemunharei para o Pai sobre ti, que denunciastes os erros e anunciastes o reino. Por isso que a nossa alegria será grande. E é assim que nós devemos nos comportar, agindo sempre a favor da vida, sempre a favor da dignidade humana, sempre acolhendo e incluindo as pessoas ao nosso redor, sempre buscando a vida em plenitude, sempre restaurando toda a harmonia, inclusive na harmonia com a casa comum. O Torre falou aqui: Bruninho, entra na live aí e toca uma música de Jesus na viola. Opa! Ih, meu Deus do céu. Boa noite, paz e bem. Estamos legal. Amém para vocês. Bruninho, você quer entrar? Tocar uma música aí na viola? Tem condição? Se tiver, toca, menino. Eu abro a live para você. Você sabe como é que é, né? A live é aberta, né? Qualquer pessoa que quiser participar é bem-vinda. Bernardo, se a pessoa quiser falar que você está errado, é bem-vinda. Eu não sou o dono da verdade, né? Eu só peço sempre que, se você vai discordar de mim, seja educado. Só isso que eu peço. Inclusive, eu já passei uma situação uma vez numa celebração da palavra que a pessoa discordou de mim. Eu deixei ela falar, terminei. Né? E tudo bem. Né? Fazer o quê? O Torre está falando: vamos chamar o Boço para a live, então? Boço? Ah, Torre, você está falando do Bolsonaro, é isso? Tá. Se ele quiser aparecer na live, eu recebo ele. Não tem problema, não. Desde que ele queira conversar sobre o evangelho aqui, do dia, a gente está aí. Não tem problema nenhum. Né? Só, por favor, não chama ele de Bozo. Vamos respeitar ele. Né? Mesmo que você não goste dele, por favor, vamos respeitar. É uma pessoa que merece dignidade. Né? Ele não pode falar, está com... Ah, é verdade, ele está proibido de participar de redes sociais porque ele está sob prisão domiciliar, né? Tá certo. Quem está preso não pode participar de rede social, né? Ninguém que está preso pode participar de rede social, ele também não pode. Tem razão. Mas quando ele estiver solto, algum dia ele vai estar, nem que seja
como é que é? No regime semiaberto. Se você quiser chamar ele para participar da live, eu receberei. Tá? Bruninho entra para tocar na live. O Bruninho não quer tocar na live. Ele não gosta de tocar na live. Uma pena, que eu gostaria muito. Ou quem sabe, o Bruninho quer tocar na live um outro dia. Bruninho, se você quiser tocar na live outro dia, não tem problema. Só combinar. Tá? Bom, 8h06, eu vou ter que terminar, porque daqui a pouco cai essa live, que nem caiu outro dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, por intercessão de Pier Giorgio Frassati. Desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amanhã, quinta-feira, eu vou fazer um esforço para fazer a live, tá? Porque sexta-feira tem estudo bíblico lá, tem na semana, estamos discutindo a carta de São Paulo aos Romanos, então não vou fazer na sexta, então vou fazer um esforço para fazer na quinta, tá? Amém, diz o Torre, o Chicamaru também dá amém. Muito obrigado a vocês. Estamos juntos amanhã, 19h30, a gente se vê. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.